Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 25 a 27. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra haverá consternação dos povos pela confusão do bramido do mar e das ondas, morrendo os homens de susto na expectação que virá sobre todo o mundo, porque as virtudes dos céus se abalarão. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Palavra da salvação. Comentário Lucas 21, de 25 a 27. Santo Agostinho. Mas direis, a presença desses males não é necessariamente sinal do fim, como se as previsões do Salvador se tivessem cumprido, porquanto não há nenhum povo ou país que não sofra atualmente dessas mesmas angústias e tribulações. Ora, se as calamidades que pesam presentemente sobre o gênero humano são de fato sinais de que a vinda do Senhor é próxima, por que então o apóstolo diz precisamente o contrário? Quando os ímpios disserem paz e segurança, 1 Tessalonicenses 5,3. Prestemos atenção. É preciso considerar que talvez essas profecias ainda se não tenham cumprido. Faz-se necessário, pois, diferenciar as calamidades atuais daquelas preditas por Nosso Senhor, quando a tribulação estender-se-á para todo o universo, isto é, para a Igreja, perseguida em todas as partes do mundo, mas não para os seus algozes, que dirão: estamos em paz e na segurança. Ora, vemos que, ao contrário, os males de nosso tempo, que tendemos a encarar como se fossem as grandes calamidades que hão de preceder o fim do mundo, fazem parte de ambos os reinos de Jesus Cristo e do demônio. Os bons e os maus são deles igualmente vítimas, e em meio a toda essa provação, os homens continuam hoje a se fartar nos excessos da mesa e da concupiscência. Acaso é isto encolher-se de medo ou arder de voluptuosidade? Contudo, para que não se diga que nosso Senhor tenha anunciado sua segunda vinda por meio de sinais extraordinários que já sucedem frequentemente no mundo, mesmo antes da sua primeira vinda, e para não nos expormos à irrisão daqueles que conhecem as calamidades que já assolaram o mundo, algumas das quais maiores e mais numerosas, cuido que é mais prudente aplicar essas predições à própria Igreja. Com efeito, a Igreja é o sol, a lua e as estrelas. É dela que se disse: formosa como a lua, brilhante como o sol. Cântico 6,9. Ela deixará de brilhar pela violência inaudita dos que a perseguem. Acresce nosso Senhor: na terra haverá consternação dos povos. Os povos aqui não são aquelas nações que hão de ser abençoadas na descendência de Abraão, mas aquelas pessoas que, no último dia, serão postas à esquerda. Ou ainda, as virtudes do céu serão abaladas porque a perseguição levada a cabo pelos ímpios há de ser tão violenta que abalará mesmo os mais firmes na fé. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande poder e majestade. As palavras vir sobre uma nuvem podem ser entendidas em dois sentidos diferentes. Ou virá à sua igreja como uma nuvem luminosa, como não deixa de fazê-lo ainda agora, mas virá então com grande majestade e poder,
porque sua força e majestade se manifestarão com mais brilho aos olhos dos santos, para lhes infundir a força necessária para que triunfem sobre a violência desencadeada pelas perseguições. Ou ele voltará com o mesmo corpo com o qual está sentado à direita do Pai. E então devemos crer que não retornará apenas no nosso corpo, mas ainda sob uma nuvem, porque descerá dos céus exatamente como subiu. Ora, foi precisamente uma nuvem que o arrebatou da vista de seus discípulos. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 28 a 33. Quando começarem, pois, a suceder essas coisas, erguei-vos e levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa libertação. Acrescentou esta comparação: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a desabrochar. Sabeis que está perto o estio. Assim também, quando virdes que acontecem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Palavra da salvação. Comentário Lucas 21, de 28 a 33. São Gregório. As predições feitas até aqui diziam respeito aos condenados. As palavras de consolação que vão a seguir miram os eleitos. Quando começarem, pois, a suceder estas coisas, erguei-vos, levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa libertação. Por outras palavras, quando virdes essas tribulações espalharem-se pelo mundo, levantai vossas cabeças, isto é, alegrai-vos em vossos corações, porquanto, ao mesmo tempo em que se acaba este mundo, que de fato não há mais, a redenção que buscais se aproxima. Na linguagem da Escritura, a cabeça é frequentemente símbolo do coração, porque o coração dirige os pensamentos como a cabeça governa os membros do corpo. O levantar a cabeça figura, pois, a alma que se alteia à pátria celeste, onde há de fruir imensa alegria. Que o mundo deva ser pisoteado e desprezado é o que dá a conhecer nosso Senhor com a comparação que propõe em seguida. Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a desabrochar, conheceis que está perto o estio. Assim também, quando virdes que acontecem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Entenda-se. Como o fruto da árvore indica a proximidade do verão, assim também a destruição do mundo dará a conhecer a iminência do reino de Deus. Com isso, fica claro que o fruto do mundo não é senão destruição. Nele, as coisas são produzidas, nutrem-se e crescem para serem destruídas. Compara-se, porém, o reino de Deus ao verão, quando haverão de ser dissipadas todas as nuvens de aflição, e os dias de nossas vidas hão de ser iluminados pelo reluzir de um sol eternal. Certifica-nos nosso Senhor de todas essas promessas quando acresce: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Ou ainda, o céu e a terra passarão, quer dizer, tudo o que vos pareceis duradouro sobre a terra está em constante mutação. O que, porém, em mim vos parece mudar é, em verdade, fixo e imutável, porque minhas palavras que passam
são sinais de verdades permanentes e imutáveis. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 34 a 36. Velai, pois, sobre vós, para que não suceda que os vossos corações se tornem pesados com as demasias do comer e do beber, e com os cuidados desta vida, para que aquele dia vos não apanhe de improviso, porque ele virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, orando sem cessar, a fim de que vos torneis dignos de evitar todos esses males que devem suceder e de aparecer com confiança diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Comentário Lucas 21, de 34 a 36. São Basílio. Todo animal recebeu de Deus os meios de buscar a própria preservação. Eis porque o Salvador nos admoesta aqui a que façamos por meio da razão e da prudência o que os animais já fazem por natureza. Devemos, pois, fugir dos pecados como evitam os animais irracionais os alimentos venenosos, e buscar a justiça como eles buscam as plantas de que se nutrem. É, portanto, para que distingamos entre o saudável e prejudicial, que diz nosso Senhor: velai, pois, sobre vós. Há, contudo, duas maneiras de velar. Uma é exterior, por meio dos olhos do corpo. Outra é a vigília interior, pela atenção da inteligência. Ora, como aqueles que não podem conduzir à virtude, refere-se, portanto, nosso Senhor a um ato do intelecto, o que significa que estejais pleno de circunspecção e que a luz da vossa alma vele continuamente para vos guardar de todos os perigos. Ele não diz: velai sobre o que está à volta, à vossa volta, ou sobre o que é vosso, mas velai sobre vós. Vós sois, com efeito, intelecto e alma. Tendes, no entanto, corpo e sentidos, e por fim, o que fica à vossa volta são os bens exteriores, as artes e todos os outros elementos de que vos servis para o sustento da vida. Fica claro que não a todas essas coisas deve-se estender vossa vigilância, mas, sobretudo, à vossa alma. Essa injunção a um só tempo cura as enfermidades e aperfeiçoa aqueles que já haviam sido curados, conserva o presente e provê para o futuro, impede-nos de censurar aos demais, induzindo-nos a empregar toda a nossa atenção sobre nossas próprias ações. Não permite que nosso intelecto se torne escravo das paixões e, finalmente, submete a alma irracional à racional. Mas por que motivo devemos vigiar? Ei-lo, para que não suceda que os vossos corações se tornem pesados com as demasias do comer e do beber, com os cuidados desta vida. Se a embriaguez, assim chamada porque deriva de uma palavra grega que quer dizer transtorno da cabeça, consiste no uso imoderado do vinho, os excessos caracterizam-se pelo mal-estar e pelos vômitos que a ela soem seguir-se. E assim como devemos usar dos alimentos para matar a fome, assim também devemos usar das bebidas para saciar-nos a sede, evitando ciosamente os excessos, porque o vinho é uma bebida capciosa. A alma sóbria há de ser prudente e boa. Aquela, porém,
que se afoga nos vapores da embriaguez, ficará como que coberta de espessas nuvens. A curiosidade e os cuidados com essa vida, embora pareçam inócuos, devem ser evitados quando não nos ajudam na prática da religião. Pelo que diz, para que aquele dia vos não apanhe de improviso.